Olá, meus amigos. Eu quero compartilhar com você uma experiência que me deixa profundamente comovido e grato e feliz. Em 1981, eu comecei a escrever um livro. Inspirado no Gênesis, eu comecei a escrever a história do universo. À medida que escrevia, eu me sentia como que transportado para aquelas cenas maravilhosas desde a criação do universo e como se originou o conflito, uma grande rebelião contra o Criador e o contexto em que foi criado o ser humano na Terra e como que esse grande conflito se instalou na Terra e quais o que está em jogo nesse drama, desse conflito que se estende até nossos dias. Quando alcancei na história a parte em que Adão e Eva saem do Jardim do Éden após a queda, com depois vindo o nascimento de Abel, de Caim, Abel, era um romance que eu estava escrevendo. Eu senti desejo de publicar e eu publiquei na forma desse livreto com o objetivo de distribuí-lo gratuitamente. Eu sempre trabalhei com música e eu gravava a princípio cassetes e depois passei a gravar CDs e cada gravação que eu vendia eu dava um livro de presente. E era um tempo que se vendia bem essas gravações porque as pessoas não tinham acesso às mídias de hoje, não é, como a internet. E esse livro, na realidade, eu comecei escrevendo à mão, num grande caderno, e paralelamente eu ia escrevendo um diário de orações nas quais eu ia agradecendo a Deus no dia a dia por tudo, pelas lutas da vida, pelo trabalho e por aquilo que eu estava escrevendo dessa história maravilhosa que é a história da redenção, a história de um amor infinito que se revelou através do plano da redenção. Quando o próprio Criador do universo, num passo que nenhum dos anjos podia esperar, ele revelou que por amor à sua coroa e a todos, ele haveria de se fazer homem para redimir o cetro perdido pelo homem. Então eu ia escrevendo à mão. Depois consegui uma máquina de escrever e passei a escrever nessa máquina. E essa obra então começou assim. E no ano 2000 eu já havia escrito outros volumes, como a história do resgate de Ló, uma história de Abraão, a história de Salém, que era uma parábola da própria história do universo. Então, eu publiquei em formato PDF na internet, isso no ano 2000. E eu pagava uma mensalidade para o dono de um site, mas era uma mensalidade cara, e esse livro ficou hospedado ali com o título de O Livro de Melquisedeque.
ficou hospedado durante algum tempo. Eu havia registrado na Biblioteca Nacional do Rio, então estava seguro dos direitos autorais, e então coloquei para que as pessoas pudessem baixar e ler, não o livro completo, mas os principais capítulos dessa história. E ficou ali durante uns 6 meses, aí eu tive que removê-los, porque eu não estava no momento em condições de continuar pagando a mensalidade para essa postagem. Então depois enfrentei alguns problemas de saúde e muitas lutas. 5 anos depois, eu estava pesquisando alguma coisa na internet. Eu não era muito de ficar nessa época olhando a internet, porque estava muito dedicado ao trabalho, e fiquei surpreso de ver o livro de Melquisedeque espalhado em centenas de sites, em vários formatos, e depois no formato de audiolivros. Ele continuou se propagando. O curioso é que muitos removeram meu nome e a informação de se tratar de um romance. E como nessa história eu fazia também menção aos livros do Mar Morto e criei um enredo todo especial, como um beduíno, eu retratava nessa história as batalhas que eu mesmo havia enfrentado para trazer à tona essa história. E muitos estavam tomando aquilo como manuscritos milenares. E isso fez ainda com que o assunto se propagasse ainda mais. E eu fico, às vezes, impressionado, porque no diário de preces que eu ia escrevendo paralelamente, eu fazia menção, eu pedia que Deus tornasse esse livro conhecido a milhões de pessoas. E faz alguns dias eu encontrei o canal do Braga. Esse canal está no YouTube. Então, ele lendo os primeiros capítulos desse livro, com ilustrações que ele foi montando em seus vídeos, e para minha surpresa, estava com mais de 4 milhões de visualizações. 4 milhões. E eu fiquei impressionado. Como? Você encontra no YouTube outros canais com o mesmo livro, o livro de Melquisedeque, com 400 mil visualizações, e outros com um pouco menos, e todos, mas são centenas. Se você procura em sites como, por exemplo, Minhateca, lá está, você procura o livro de Melquisedeque, ou mesmo no Google, você vai encontrá-lo no formato PDF, com as informações de se tratar de uma parábola escrita por mim. Mas aqui eu tenho o livro, o título inicial dele, Harmonia versus Desarmonia, um conflito cósmico. Foi até um amigo meu, um colega na faculdade que cursava na época, que ele fez esse desenho, na época quando eu comecei a escrever. Aqui está meu nome. Então, esse livro aqui, eu distribuía assim, a milhares de pessoas. Eu fazia um trabalho na época que era a arte do violão em ações de graças, com
Eu me apresentava em igrejas também, e certa vez eu toquei no final das missas da igreja de Nossa Senhora de Copacabana e distribuí o restante que eu tinha. Distribuí centenas de livros ali naquela igreja. E já não era mais só para quem comprava os CDs e cassetes, eu dava esse livro. Mas esgotou. E então eu estava para publicar novamente esse livro, mas eu estava sem recursos na época. Então eu pedi a Deus se compensava ficar publicando esse livro. Eu queria ter a certeza de estar fazendo alguma coisa assim com a aprovação de Deus, de que isso estava ajudando as pessoas. Então eu estava esperando uma resposta de Deus nesse sentido para poder publicar mais alguns milheiros desse livro. Então alguém ligou para mim. O telefone tocou, fui atender. Era um rapaz que estava perguntando se eu era o autor do livro Harmonia versus Harmonia. Eu disse que sim. Ele disse para mim, olha, eu quero muito encontrar você, porque esse livro ele salvou a minha vida. Eu falei, pois não, poxa, eu posso ir à sua casa. Eu vi que ele estava muito emocionado. Ele disse, eu não tenho casa. Eu falei, mas então onde eu vou me encontrar com você? Ele falou, olha, você poderia vir aqui à praça de Nossa Senhora de Copacabana? Era o lugar onde eu tinha tocado dias atrás. Eu pensei, deve ter recebido esse livro ali quando eu estava distribuindo. Então fui me encontrar com ele. Quando cheguei lá, encontrei um rapaz careca, cabelo raspado, maltrapilho, com feridas no pescoço, feridas no rosto, muito magro. E quando ele me viu, ele ficou tão feliz e ele estava com um livrinho na mão. O livrinho também estava bem amassado, estava igual esse aqui. Então ele me contou que ele era um bandido e que tinha sido preso, sofreu muito. Depois ele foi solto e vivia na rua, mendigando. E aí ele perdeu toda a esperança de viver. Ele não via sentido para a sua vida. Então, ele decidiu se matar. E ele estava pensando seriamente em dar fim à sua vida. Um rapaz ainda jovem, mas já havia se afundado tanto nas drogas, em tantos problemas. Ele disse então que estava faminto naquele domingo em que eu havia tocado naquela igreja, Nossa Senhora de Copacabana, quando eu havia esgotado os livros. Então ele disse que ele estava procurando comida no lixo, na lata de lixo. Foi quando ele tocou nesse livro, puxou junto com e veio esse livro. E ele disse que, ao ler o título, ele logo virou e começou a ler. E ele disse, esse livro salvou a minha vida.
eu encontrei nele a esperança de viver, a esperança da salvação. E ele disse: olha, só para você ter certeza de quanto esse livro ficou gravado em meu coração. Aí ele começou a recitar de cor esse livro. Ele havia decorado, ele havia lido tantas vezes naquela semana. Ele tinha decorado várias páginas. Você vai encontrar na internet essa história com o nome O Livro de Melquisedeque. Só que nesse livro eu trazia uma introdução, eu apresentava uma introdução, na qual expressava o que se passava comigo quando eu comecei a escrever esse livro. Eu quero compartilhar com você a leitura dessa parte. Vou colocar óculos, porque as letras são tão pequenas, mesmo se fossem grandes, talvez eu nem conseguiria. E eu não tenho, já faz tempo que escrevi, né? E não tenho aquela capacidade daquele jovem de decorar. Então essa introdução, ela foi feita especialmente para essa edição e não se encontra nas demais. Em meu coração havia um forte anseio. Desejava ardentemente conhecer o sentido da vida, o porquê da dor que nos faz chorar e da alegria que nos faz cantar, o porquê dos espinhos que se ocultam em meio às flores para nos ferirem. Eu desejava muito conhecer a história da vida, seus mistérios, suas lutas, seu destino. Volvi ao passado a fim de perscrutar a sua origem, mas o meu olhar enfraquecido se perdeu em meio à voragem de um horizonte sem fim. Conjecturei sobre o meu futuro, mas esse revelou-se-me sombrio, destituído de esperança. Concluí então que a vida, a minha vida, era como um sol ao entardecer. Declinava ferida e sangrenta para além das cinzas de uma vida vazia. Entristecido, mergulhei nas trevas de uma fria noite, sem estrelas nem luar. Chorava aflito enquanto ouvia o ruído de uma multidão que, perdida como eu, se precipitava fragorosamente para o caos de um tenebroso abismo. Cheio de desespero, passei a clamar por socorro, por uma luz, mas ninguém me socorria. Em minha ânsia, revolvi os escombros dos pensamentos humanos em busca de um consolo, de uma possível esperança. Meus esforços foram vãos. Tombei vencido, sem forças nem vontade de prosseguir, e adormeci. Tive então um sonho. No sonho eu caminhava cabisbaixo, sozinho e triste, quando no ombro esquerdo senti o toque de uma mão carinhosa. Olhei curioso e descobri ao meu lado um ser glorioso que me olhava com ternura, com muito amor. Ele havia acompanhado os meus desesperados passos, havia compreendido a minha angústia, minha sede de luz e viera dar-me consolo. O seu nome me era familiar. Muitas vezes o havia pronunciado, sem jamais relacioná-lo com uma pessoa. Para mim, o seu nome era tão vazio quanto a minha vida. Chamava-se Amém.
encontrei em Amém um amigo incomparável, compreensível, amável, alguém que muito se interessava pela minha felicidade. Queria ser meu companheiro na jornada, para iluminar meus passos e dar-me sempre consolo. Disse-me ser a fonte de toda a sabedoria, podendo revelar-me os mistérios que traduzem o real sentido da vida. As palavras de Amém trouxeram-me alegria. Caminhava-me em sonho ao lado de Amém. Amém é essa palavra que a gente pronuncia, esse nome, ao fim de cada prece. Amém. Eu não sabia, então, se tratar do nome de uma pessoa. Como a Bíblia diz, assim diz o Amém, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, no Apocalipse. Então, continuando, caminhava em sonho ao lado de Amém quando acordei. Sentia-me leve, consolado, feliz. O semblante de luz e ternura de meu grande amigo estava bem gravado em minha consciência renascida. Emocionado, me ajoelhei ao lado da cama e chorei de alegria. Eu não andaria mais sozinho. Recordava certo dia o sonho que me transformou. Quando, pelas asas da imaginação, fui transportado para um vale escurecido pela noite. Detida pelas trevas, se encontrava ali toda a humanidade. Não podia enxergar o que se dava por toda a extensão daquele tenebroso vale, mas podia ouvir nitidamente, por entre o barulho ensurdecedor, os gemidos e o pranto de uma multidão que buscava, aflita, encontrar alguma luz. Lembrei-me de meu passado e senti que deveria fazer algo por essas pessoas. Mas como? Angustiado, olhei para o escurecido céu e passei a clamar fervorosamente por um socorro divino. Os gemidos dos aflitos penetravam em meus ouvidos quando, em meio ao negror do céu, distingui o brilho de uma estrela que parecia falar de esperança. Observando-a, vi que crescia em tamanho e brilho, parecendo aproximar-se da terra. Em meio ao brilho, revelou-se um glorioso anjo, trazendo junto ao peito uma harpa dourada e refulgente. Pairando a poucas distâncias da terra, o anjo começou a dedilhar a grande harpa, fazendo verter aos homens acordes harmoniosos que traduziam o divino amor. Sua música, ao penetrar no coração dos aflitos, era como um bálsamo a devolver esperança, trazendo consolo e ânimo. Elevava-me ouvindo a música angelical, quando voando do oriente veio outro anjo, juntando-se ao primeiro. Esse tinha nas mãos uma flauta prateada, na qual passou a tocar melodias divinais, que se entrelaçavam aos acordes perfeitos da harpa dourada. Em meio ao fulgor celeste revelou-se outro anjo, o terceiro. Este não trazia nenhum instrumento. Ao juntar-se aos dois, passou a cantar. Sua voz, aveludada pelo amor, soava forte e ao mesmo tempo doce. Jamais ouvira algo semelhante. Na poesia de seu canto, anunciava aos homens o solene momento que estava por chegar. Toda a terra ficou iluminada ao manifestar-se o quarto anjo, que se revestia por quase infinita glória. Trazia consigo um livro, cujas páginas, em cenas vivas e grandiosas, descerrava mistérios da história universal. Até então revelado somente em parte aos homens, pude assim com alegria compreender os segredos que envolvem a vida, a minha vida. O passado, o presente, o futuro, tudo estava esclarecido. Havia o fato
Havia de fato uma esperança. O futuro será de glória. A escuridão voltou a cobrir os céus, envolvendo toda a terra. Enquanto considerava reverente o sentido de tudo aquilo que se desdobrava em minha imaginação, pareceu-me ouvir novamente o clamor de uma humanidade perdida, que afundava nas trevas do pecado, suplicava por socorro, por luz, por salvação. Tornei-me consciente naquele instante de meu dever, compartilhar com os aflitos minha experiência, reproduzindo-lhes palidamente a música dos anjos e a história do livro divinal. Alegro-me em poder apresentar ao público este pequeno livro onde se resume a primeira parte do grande livro. E o livro que se refere aqui é o livro de Melquisedeque, contendo a história do universo, a história de um jarro, de um vaso, a história de Salém. Este livro que hoje está sendo lido e está sendo divulgado na internet para milhões de pessoas. O meu sonho se cumprindo. A certeza de que essa história que me levantou num momento tão difícil e que levantou também aquele jovem com quem me encontrei ali na praça Nossa Senhora de Copacabana, um jovem que se chamava Gabriel. Que você possa conhecer essa história e divulgá-la. Obrigado.